caso, do magistério, que é a questão da lei eleitoral e da lei de responsabilidade fiscal. E é muito fácil a gente trazer do juridiquês, da questão jurídica, para a linguagem do dia a dia, para a linguagem comum. E como o direito é consenso, não é difícil mostrar por que o município não tem a verdade. Inclusive, o advogado já recuou quanto à lei de responsabilidade fiscal. Ele disse, não, eu só botei para ilustrar. Não é verdade. Ele colocou como restrição. O que mostra que o sindicato sempre teve certo, sempre teve certo. O sindicato em nenhum momento cometeu erro. O sindicato entrou desde fevereiro com o pedido de que reajustassem. Aí vem uma pergunta, por que então que o município estendeu até abril e ficou com a barriga até abril? Né? E outra coisa que me espanta muito, por que é que o prefeito não consultou antes de assinar o acordo se era legal ou ilegal? Por que só depois, para violar, que vem com essa ideia? Porque na nossa concepção, o município deveria ter ouvido sua assessoria antes de assinar um acordo. Por quê? Porque aí o município criou outro problema. É imoral o setor público dar um mau exemplo desse de não ter palavra. Como é que você pode confiar daqui por diante em qualquer proposta desse povo? Em qualquer acordo que assine? Porque, de certa forma, a credibilidade fica abalada. E olha que não é qualquer parte. Nós estamos falando do Estado, o poder público, que tem que ser ético integralmente em todos os seus atos. Se entendia que era ilegal, que não assinasse. Se assinou, que cumpra. Mas além de não cumprir, inventar duas teses completamente absurdas, ilegais e inconstitucionais, aí você já passa a beirar o inaceitável. Agora vejam bem, por que é fácil derrubar a tese do município? Bom, em relação à lei eleitoral, por que não se aplica? Olha, sem dúvida, para nós os vereadores, é muito importante a presença de Vossa Excelência aqui, isso é muito importante, né? Até para a gente debater, tirar dúvidas. Um colega bem-vindo, colega bem-vindo. Né? Olha, como nós colocávamos aqui, tem mais vereador chegando? Não. Como nós colocávamos assim, porque a gente já estava localizado, mas eu vou recuar um pouco, né? E se o colega quiser a palavra, eu só pedir, colega, algum gancho aí, alguma dúvida, o colega pede aí. Veja só, é muito fácil a gente demonstrar que essa tese da prefeitura não se sustenta pelos vereadores. Inclusive o próprio advogado local, o doutor Paulo Monteiro, Rafael, ele já entendeu que a lei de responsabilidade fiscal não se aplica. Pelo seguinte, a lei eleitoral, se aplicasse, se fosse possível utilizá-la para restringir o direito do professor, ela teria que ser aplicada 180 dias antes das eleições. Já a lei eleitoral se aplicaria 180 dias no final do mandato, está lá no artigo 21. Isso foi colocado pelo professor Rafael hoje. Então, assim, eu acho que ele, ao fazer o parecer, ele confundiu 180 dias do KPL-RF. No final do mandato, que é de 31 de dezembro, você conta, aí seria proibida alguma coisa com base na LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a partir do dia 5 de julho. Ele já entendeu que há um equívoco aí. Né? Isso na conversa pela manhã na prefeitura, eu já estava, eu disse, não, coloquei só para ilustrar. Realmente, agora, a gente acha que quando ele escreveu no parecer, ele confundiu. Ele achava também que era 180 dias apontado no dia 7 de outubro, ele recuaria ao dia 10 de abril. Então, no caso, a LRF está descartada. Então, como a tese do município ela tem duas colunas, uma já ruiu. A da LRF não existe mais. Por quê? Porque ela proíbe o aumento de despesas a partir dos dias 5 de julho. Nós estamos em junho ainda. Logo não se aplica. Sobra então apenas a lei eleitoral. A gente colocava aqui assim, direito antes de tudo é bom senso. Assim, quando a gente realmente vai com a lógica e com o direito, fica fácil compreender e ver realmente qual é o espírito da lei. Por que não se aplica, sobretudo, senhores vereadores, a lei eleitoral, no caso, aos professores? Por uma razão muito simples. O que o artigo 73, inciso 8 da lei eleitoral proíbe é que você dê aumento de forma generalizada. Seria o reajuste geral. Ou seja, nesse caso, teria que ser para todos os servidores do município e mais. É muito importante, eu repetir o que dizia há pouco,
que o objetivo da lei eleitoral não é ser usado para violar direito. O objetivo da lei eleitoral é garantir a concorrência, a igualdade entre os candidatos, para evitar que um prefeito, por exemplo, candidato à reeleição, dê um momento muito bom para transformar isso em voto, como um agradecimento. Porque não está em jogo aqui. Ou seja, o espírito da lei eleitoral é garantir a democracia, o princípio da igualdade entre os concorrentes. E não ser utilizado para violar direito social do trabalhador. Isso é muito importante diferenciar as coisas, porque muitas vezes é assim que se faz, usa a lei para outro fim. Agora, este aumento, este reajuste que está lá no artigo 73, ele está ligado ao artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que prevê que o município anualmente tem que corrigir os vencimentos dos servidores pelo INPC, para garantir que não vai haver redução e não haver perda do poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores. O piso do professor, o reajuste do piso do professor não está ligado ao artigo 37.10 da Constituição. Está ligado ao artigo 206, inciso 5º da Constituição. Não tem nada a ver com o 37.10, que é o reajuste anual geral. Tem tudo a ver com o 205, inciso 5º da Constituição Federal. Até pediu depois, para você passar para os vereadores, por pegar o IBV, o nosso parecer, para que a gente não só mostra isso, como tem resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que fortalece mais ainda essa tese, quando o tribunal diz, e a resolução do TSE, que no caso de um reajuste ser setorial, ou seja, um reajuste só de uma parte da categoria, não é geral. Aí pode também. Isso antes até da lei do piso, já dizia isso. Quando for para um setor da categoria, não se aplica a lei eleitoral, por quê? Porque a lei eleitoral proíbe reajuste geral para todos os servidores do município. Então, e agora, esses dois argumentos, eles mostram claro o equívoco de embasar nesse ponto a ruptura do acordo. Mas eu acho que o mais grave do parecer do município é o paradoxo que isso tem. Eu até perguntei para o doutor, perguntei também para a doutora de Ciderol, que estava na reunião hoje, e não tem explicação, que é o seguinte: olha, o município entende que o professor, porque os professores estão divididos em classes, conforme a formação, nível médio, o graduado, o pós-graduado de especialização, o mestre e o doutor. Neste caso, qual é a conclusão do parecer de Cocal? É que para o pessoal que for graduado acima, vão dar só o INPC. Mas para o nível médio, vão dar 13,88%. Eu até disse para o doutor Rafael, doutor, quer dizer que o município pode violar a lei eleitoral para pagar só o piso para nível médio. E por demais, não pode. Que o município devia ter coerência na sua interpretação. Se não pode, porque se você for aplicar a lei eleitoral, seus vereadores só vai ter uma interpretação. E a minha colega advogada aqui que está, e se achar que eu estou equivocado com essa palavra, eu passo o microfone para ela para se discordar do que eu vou dizer agora. Veja só, se for usar a lei eleitoral, como é que você interpreta? Lá está escrito que o reajuste que for dado é só referente ao INPC do ano da eleição, de janeiro até a lei ir para a Câmara. Ou seja, de janeiro até junho. Bom, então esse critério está na lei. Eu não posso dizer, não, eu vou usar o critério do artigo 73 só para o graduado é assim, mas para o nível médio eu vou dar 13,88%. Quando a gente conversava hoje com o doutor Rafael, chegou o prefeito e o vice-prefeito. Aí o prefeito se mostrou preocupado, dizendo, olha, o pessoal da FECAM diz uma coisa, não sei onde diz outra. Eu realmente estou em dúvida. O prefeito dizia, Eu perguntei, prefeito, o senhor é candidato à reeleição? Ele disse que era. Eu digo, então a sua preocupação é ter o registro cassado. Sim. Pois, prefeito, se o senhor seguir o parecer do doutor Rafael aqui, o senhor vai ser cassado. Porque o senhor vai dar 13,88 só para nível médio. Você não pode interpretar a lei como você quer. Ou a lei vale para todo mundo, não pode a lei só para alguns. Porque vamos dizer, doutor, mas por que para nível médio pode violar a lei? Porque os servidores, meus amigos da mesa,
13,88% deve ser o IPC dos últimos 3 anos. Dos últimos 3 anos. Então, eu entendo que a fragilidade do parecer, da demonstração lá de motivos do município, está na própria maneira de aplicar a interpretação da lei. Interpreta a lei de uma maneira para nível médio e interpreta a lei de outra maneira para o graduado. E vejo uma coisa muito grave aí, que é gravíssimo, que é o seguinte: o mesmo artigo 206 da Constituição Federal, que diz que são princípios que a educação deve observar, ele coloca entre os princípios, o que está no artigo 67 da Lei de Diretriz e Base da Educação, que é o seguinte: valorização do magistério como forma de se chegar à educação de qualidade. Tem um paradoxo também nessa decisão que viola a Constituição, que é o seguinte: qual é o espírito da lei? É você valorizar com mais percentual quem mais investiu na formação. Então, por exemplo, o nível médio, ele tem um reajuste. O graduado está a ganhar mais que o nível médio. O pós-graduado, mais que o graduado. O mestre, mais que o especialista. O doutor, mais que o médico. O que nós estamos vendo em Cocal do Sul? Que quem tem nível médio ganha 13,88% e quem tem graduação ganha 4,88%. Como é que nós podemos chamar isso de valorização quando você dá menos para quem investe mais no aperfeiçoamento contínuo? Isso viola um princípio constitucional também. Né? Então, o que você está vendo? A lei eleitoral ser utilizada para violar direito, sendo desviada lá da sua função, que é evitar a desigualdade de concorrência entre os candidatos, o professor sendo colocado num artigo que não é o 3710, e o pior, que é grave também, senhores vereadores, é o poder público fazer um acordo e depois voltar atrás. Então, acreditar em quem? Se o poder público não puder mais assinar acordos e depois... Depois que ele tiver por escrito a segurança de que ele pode conceder, ele repassa para os professores. Gente, e uma coisa que foi assinado, que foi acordado, ele volta atrás, imagina a gente ter segurança e acreditar que isso vai acontecer. Então, quando ele colocou isso, gente, claro que nós vamos decidir aqui, acho que nós só temos a obrigação, porque não anunciamos isso, mas ele quer que a gente dê uma resposta como resultado da Assembleia para poder propor isso. Então, enquanto não tiver o parecer da segurança jurídica, ele deixa o dinheirinho lá guardadinho numa conta, né, específica, que o sindicato pode fiscalizar, cuidar direitinho, ou puder, então, fiscaliza, que faz tudo que é feito para depois você passar quando... Não, nós podemos fazer uma outra proposta, ele bota na nossa conta, depois se a gente não ganha, a gente devolve. Olha o mesmo. Cada um. Acreditar nele, acreditar em mim. Ok? Os encaminhamentos, Flávio, agora. Ok. O que a gente coloca é o seguinte: se você já tem um direito adquirido, por exemplo, se o pessoal graduado já ganhava, por exemplo, só um exemplo aqui para ficar mais claro, 20% a mais do que o nível médio. Aí a prefeitura pega, quando há uma mudança para reajustar o PIS, ela faz uma matemática, uma engenharia, de forma que lá no final você só fica com 15% a mais do que o nível médio. Isso pode? Não, não pode. Por quê? Porque o Brasil, né, é signatário da Convenção Americana dos Direitos Humanos, que no artigo 26 diz que direito social você só pode mexer para melhorar. A moral é assim: se você não tem competência para melhorar, não piora. E isso também está no artigo 7. É uma coisa nova no nosso direito, a questão do princípio da proibição do retrocesso social. É uma tese nova, mas o Supremo já deu várias vitórias, né? E é isso, não pode piorar capital social da classe trabalhadora. Então tem essa ferramenta também. Encaminhamentos que nós teríamos para a categoria então aqui, se o prefeito não recuar, ou se a coisa não for resolvida, né, pelo Poder Legislativo, que deverá, com certeza, mediar e tentar mais uma vez. Eu acho que vai conseguir, eu creio que vai conseguir. Mais difícil é acabar uma greve. Eu acho que não vai acabar uma greve. Ó, sobre a proposta do município, para mim ficou claro o seguinte, Bárbara:
Na conversa com o prefeito que nós temos hoje, ficou claro que a preocupação dele, né, é que se pagar o reajuste percentual linear para todas as classes, né, médio, graduado, pós-graduado, médico, doutor, ele pode ter a candidatura combinada. A preocupação do prefeito é a candidatura dele. É essa, a gente sabe. Mas eu tenho colocou claramente. Bom, então a proposta do doutor Rafael, nós entendemos também. Eu entendo assim. Qual seria uma alternativa para que ninguém, quando sai o registro do prefeito em 31 de julho, para que ninguém peça algo para o partido para impugnar? Como é que você seguraria o sindicato? Propor, não pode ter uma conta da prefeitura separada e vamos aguardar o parecer de sei de quem, que não vai sair nunca. Até que não sai. O que vai acontecer? A gente ficaria bobinhos lá acreditando que quando viesse esse parecer lá para aparecer, aquele dinheirinho vai estar lá. E, enquanto isso, estaremos imobilizados e esqueceríamos de representar qualquer partido para impugnar a candidatura dele. Então, na verdade, eu entendo que a proposta é para resguardar a candidatura do prefeito à reeleição. Eu entendo assim. Então, algumas propostas para a categoria que a categoria vai deliberar. Primeiro, se a prefeitura entende de separar o dinheirinho dela numa conta, nós já temos conversado antes deles irem lá no sindicato, a proposta de entrar com uma ação cautelar para bloquear esse dinheiro. Porque se tinha dinheiro para cumprir o acordo, para onde é que nós temos um débito depois, já que não vai pagar vocês? Então, entrar com uma ação cautelar para bloquear esse dinheiro e ficar em juízo. Porque em juízo eles não podem gastar. Mas numa continha da prefeitura, ou se eles quiserem, passou a eleição, tira o dinheiro. Olha, se o acordo assinado com intermediação de um poder foi rasgado, imagina que agora na palavra e de que esse dinheirinho vai ser mexido. Então veja, então eu acho assim, deve-se tentar entrar com uma ação cautelar preparatória para o principal, o doutor Henrique, né? Doutor Haroldo entraria bloqueando esse dinheiro para ficar em juízo nem dele, porque ele está com a prefeitura, mas fica em juízo. Se o primeiro encaminhamento, outro encaminhamento, o prefeito está cometendo 2 crimes. Infelizmente, eu acho que chega um momento que o movimento sindical não pode mais ficar só atrás da parte civil, que é o direito. Tem que criminalizar. O decreto-lei 297, no artigo 1º, inciso 14, diz que não cumprir lei federal municipal, o estadual é crime. Bom, nem o piso pirata do médico, que faz 51, que é ilegal, foi implementado ainda. Era para ter sido em janeiro. Isso é crime? É. Qual é a outra maneira do prefeito ser inocentado? Se ele provar que implementou só com lei, não tem? Vai tirar uma lei de onde? O contra-cheque de onde? O crime já está materializado e provado documentalmente. Ele está frio. Demora. Mas daqui a 4 anos, o prefeito é ficha suja e pode ser condenado em elegibilidade. Então, encaminhamento. Aprovar a representação criminal no tribunal em Florianópolis, porque o prefeito tem foro privilegiado. Não pode ser aqui na comarca, é no tribunal lá em Florianópolis. Violar a lei, que está violando a lei do piso, e a carreira também, é ato de improbidade da parte 11 da lei 8429/92. Representar o promotor local, que aí a competência não é lá, é aqui, ao promotor local, na praça de habilitação, o doutor Haroldo faz isso, pedindo ao promotor para que entre para sua improbidade com período liminar de afastamento do prefeito do cargo. Terceiro, eu vou retirar essa proposta, a minha ideia era propor uma audiência pública na Câmara, mas eu estou entendendo que aqui é uma audiência pública. Já é uma audiência pública, né? Pela quantidade de vereadores e pelo nível do debate, é uma audiência pública. Né? E o seguinte, a outra proposta que a gente teria seria a seguinte: hoje nós fomos informados, e aí a gente já tem documento, que o acordo, senhores vereadores, chegaram a fazer uma folha de pagamento, ela foi votada, inclusive tem servidor que comprou carro, levando esse contra-cheque com essa renda lá em cima. É isso aí! Aí compraram o carro com o contra-cheque voltado para uma acordo. Aí quando o dinheiro veio, aí nesse caso, tem 2 coisas de pagamento. E aí tem a prova, tem um contra-cheque. Tem a prova. Aí eu entendo o seguinte: para o contador
como a gente, eu não sei como é que chama aqui, mas lá chama de rodar a folha. Para rodar a folha, o prefeito tem que mandar. Na Câmara também, ninguém vai pagar se não tem que mandar. O prefeito praticou um marco administrativo, mandou rodar a folha. Imprimiu esta folha e deu esta folha para algumas pessoas, compraram carro financiado em outra loja. Ao tempo que você tem que foi praticado o ato de concessão, ele cumpriu, depois deu uma outra ordem. Aí você tem o que? O contra-cheque, dois contra-cheques, o primeiro, que seria o correto, o segundo, que é o retrocesso, dá para entrar no mandado de segurança, conhecida da irredutibilidade, porque chegou a implementar e reduziu. Então eu acho que o doutor deve entrar com o mandado de segurança, pedindo uma liminar e baseado no princípio da irredutibilidade salarial. Estudando moral tá também, porque aí esse cara, hoje se essa pessoa atrasar a mensalidade, porque ele teve a renda lá em cima, e já pensou se a empresa disser, mas o seu contra-cheque lá no Tribunal de Contas é menos que isso. Então você falsificou o contra-cheque. Aí a notarial ideológica está cuidada, sendo passa por ladras, por estelionatária, isso é muito complicado. E por fim, um caminhamento interessante, se o prefeito cumprir o parecer do doutor Rafael, ele vai estar violando uma lei eleitoral porque vai viver no próprio veneno. Se está dando 13,88%, que devia dar só de janeiro até agora, está violando a lei eleitoral. Aí, vocês tirarem que representar os partidos que vocês votam de oposição, para na hora que sair o registro dele pela Justiça Eleitoral, pedir a cassação do registro dele. E não é candidato mais a nada, para aprender a fazer a coisa e cumprir. Bom, você vê esse caminhamento. Muito obrigado.